Olá, eu sou a Isabela Salgado de Queiroz e eu tô aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica na 13ª CIEP. O meu projeto de iniciação científica é intitulado Impacto na Qualidade de Vida de Pais de Estudantes com Deficiência Intelectual, Transtorno Global do Desenvolvimento e Múltiplas Deficiências de Escola Especializada de Curitiba. Esse trabalho ele foi orientado pela professora doutora Yasmine Mendes Pulpo, e meu trabalho ele é uma vertente do projeto de pesquisa precursor chamado Condições Bucais Associadas a Pacientes Sindrômicos, Defeitos do Desenvolvimento do Esmalte, Anomalias Dentárias e Fatores Genéticos. Então, as questões e preocupações acerca das pessoas com deficiência e seus responsáveis, ela se intensificou diante de um cenário pandêmico, porque a rotina de todas as pessoas sofreu mudanças drásticas. E diante da paralisação geral de escolas e instituições, os pais irresponsáveis passaram a ter uma rotina ainda mais dedicada às pessoas com deficiência. Fato esse que reflete na qualidade de vida e saúde desse módulo familiar. Então, o objetivo desse trabalho foi buscar uma revisão literária acerca do tema, a fim de aprofundar e fundamentar essa coleta para demonstrar o impacto gerado na qualidade de vida dos pais de pessoas com deficiência. E para fundamentar, então, essa pesquisa e enriquecê-la, foi realizada, então, uma revisão literária na base de dados PubMed, Cielo, periódicos da CAPES e o Google Acadêmico. E diante disso, foi selecionado, então, o questionário PEDSQL, módulo de impacto na família, que ele foi selecionado, então, porque ele apresentava elementos que evidenciariam fatos importantes na rotina dos pais e cuidadores, que impactariam, então, na sua saúde em geral e na pessoa com deficiência também. Então, segundo Barnes, né, a deficiência ela é um fenômeno que é cada vez mais prevalente nas sociedades modernas. Diante disso, surge a necessidade de produções científicas relevantes que busquem englobar essa parcela da população que reconhecidamente merece atenção, inclusão e um manejo adequado. Então, esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Federal do Paraná, e ele permitiu que alunos da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional participassem dessa pesquisa mediante a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. O questionário de escolha aplicado, ele foi adaptado a fim de que ele fosse compreensível aos pais irresponsáveis e aplicado no período de fevereiro a março de 2021 nessa instituição. O questionário, ele apresentava 5 questões, né, que englobavam a saúde geral relacionada a dificuldades encontradas na rotina dessas pessoas no último mês, sendo que haviam 2 campos para preenchimento da resposta, um de sim e outro de não. Então, o questionário ele foi aplicado nessa instituição e ele foi respondido por 203 dos 310 responsáveis pelos alunos da instituição. E de acordo com os resultados, foi possível notar que 65% dos responsáveis se sentem cansados, 62% se sentem ansiosos, tristes ou com raiva, e além disso, 59% se sentiram cansados para realizar tarefas domésticas. Isso comprova e evidencia o fato da rotina dessas pessoas ser bem desgastante. Vale ressaltar que apenas 8,3% dos responsáveis relataram apresentar dificuldade para falar com os profissionais da saúde sobre a saúde dos seus filhos. E esse é um fato importante, né? Porque evidencia que falar sobre os problemas de saúde não é uma dificuldade. Então, os dados coletados, eles foram processados, né, no programa de dados chamado Statistical Package for the Social Science, e apenas um dado gerou grande significância estatística. A pergunta "você se sentiu cansado para tarefas domésticas?" apresentou um valor de P igual a 0,016 no gênero feminino, enquanto os demais não apresentaram significância estatística porque obtiveram valores maiores que 0,6, como a gente pode ver no próximo slide. Tá bom? Então, é importante a gente salientar, né, que esses dados comprovam a rotina desgastante dos familiares, que além de responsáveis, eles assumem a função de cuidadores, condição que vem acompanhada de um enfrentamento de muitas dificuldades
cotidianas que podem gerar cansaço e outros problemas, né? Outro fato importante é que a maioria, né, 183% das respostas foram por mulheres responsáveis, então, por essas pessoas. E os resultados alcançados sugerem que a rotina desgastante, aliada às dificuldades atreladas às condições da pessoa e aos seus cuidados, propicia aos responsáveis certa indisposição para realizar atividades cotidianas, como acompanhar a higiene oral deles e da pessoa com deficiência. Aqui estão as minhas referências e é isso. Obrigada.